Salve, salve! Olá, alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos incríveis que amam e que adoram aprender. Sejam todos bem-vindos à nossa 11ª aula de História. Rapaz, aula de número 11. E quem está falando? Quem, produção? Coloca meu nome aqui embaixo, professor Amaury Júnior, sou professor da CEMED e hoje nós estamos aqui juntos para mais uma aula. Eu já vou antecipando a aula de hoje, rapaz, pense em uma aula especial. Estão preparados? Olhem na tela o assunto de hoje. Aula 11. Eixo. Desvelando nossa história. Conteúdo. A presença negra e africana em Manaus. 4. Contribuições da população negra para a construção de Manaus. 5. O negro hoje em Manaus. A nossa habilidade, perceber a presença negra na formação étnica, identidade de Manaus e suas contribuições para a cultura. Olhando aqui para mim. Então, lembra que na última aula nós fizemos um jornal para explicar a história. Lembra disso? Claro que você lembra, rapaz. Hoje nós vamos fazer a 2ª edição desse jornal. Então estão preparados? Porque vem aí o nosso momento. Porque agora é hora de estudar. E aqui, nesse cenário maravilhoso, nós iniciamos a 11ª aula. É a 2ª edição do jornal Hora da História. Rapaz, aqui as notícias estão sempre atualizadas. Enfim, hoje a nossa aula é uma aula especial porque vai falar sobre essa cidade maravilhosa que é Manaus. Aqui nós vamos relatar um pouco sobre a trajetória do negro na nossa região. Perfeito? Você deve estar falando, professor, nem sou de Manaus, eu moro em um outro município. Relaxa, cara. Conhecimento nunca é demais, nunca é demais. Então vamos começar? Olha esse texto que vai aparecer aí na tela. Manaus, inicialmente, era formada por nativos indígenas. Com a chegada do europeu e mais tarde com a chegada dos negros, a cidade se torna multicultural e miscigenada. Está na essência da cidade ser cosmopolita. Pegou a informação? Então, aí fala que Manaus é uma cidade multicultural e miscigenada. Por que ele fala isso? No início, lá quando habitavam aqui apenas os indígenas, eles dominavam toda a região, certo? Existiam várias aldeias e essas aldeias que moravam por aqui. Com o tempo chega o europeu. Lembra do franciscão, assunto da primeira aula? Francisco de Orellana, que foi o primeiro a conhecer os nossos rios. Lembra, né? Depois de um tempo, os europeus chegam aqui na nossa região. Aí nós vamos ter os indígenas e os europeus. E mais tarde vai chegar os africanos, os negros, em alguns casos os escravos. E aí vai destacar a importância desse povo aqui na nossa região. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje. Por quê? Porque quando o negro chega ao Brasil, ele chega com uma missão, de trabalhar na cana-de-açúcar. E a produção aqui capricha, rapaz. Olha aqui do lado da imagem. Aqui retrata justamente o trabalho que eles vinham fazer aqui no Brasil. O negro chega para trabalhar com cana-de-açúcar. Mas aqui na nossa região, esse trabalho não era tão relevante. Por quê? Porque aqui na nossa região, o trabalho com a cana-de-açúcar não era algo tão grandioso, não só com a cana-de-açúcar, assim como o trabalho com escravos. Não existiam tantos escravos por aqui. Os poucos que existiam faziam pequenos serviços, como a imagem que ao lado mostra, pequenas plantações e trabalhos domésticos. Mas vale ressaltar uma informação muito importante. Presta atenção. Aqui haviam 2 grupos. Aqueles que trabalhavam como escravos, certo? E aqueles que já tinham comprado a sua liberdade. E aí os que já tinham comprado a sua liberdade realizavam um trabalho diferenciado. Eles trabalhavam como sapateiros, vendedores de açaí. Rapaz, açaí, sim, quem é que não gosta de um açaí? Vendedores de açaí, produções de tabaco e outros serviços. Aqui temos uma pequena imagem que retrata esse momento. Professor, essa imagem nem é aqui de Manaus? Eu sei, rapaz. É só para você ter uma ideia. Beleza? Beleza, né? E aí, você deve estar se perguntando, mas qual é a relevância disso para a nossa cidade, para Manaus? Para você ter uma ideia, aqui em Manaus, vários pontos surgiram que mostram exatamente a trajetória do negro da nossa região. Sabia disso? Talvez você more em um bairro que represente e nem saiba disso. Então presta atenção.
Aqui nós vamos começar pelo primeiro bairro. Sabe qual é? Praça 14. Praça 14, professor. Sim, Praça 14, um bairro famosíssimo aqui de Manaus. É um bairro remanescente de quilombos, reconhecido no país, sabe por quem? Pelo governo federal. Rapaz, estamos falando do quilombo urbano de São Benedito. Aqui nós temos uma imagem que retrata esse momento, mas eu quero saber, tem alguém do bairro 14 assistindo aí? Tem? Se tiver e está no YouTube, comenta aí embaixo dizendo que é do bairro, que mora no bairro da Praça 14. Esse bairro é um bairro muito importante, porque aqui era o centro de um quilombos. E o que é quilombos? Lembra que comentamos na última aula? Não lembra? Vou relembrar. Os quilombos eram os locais para onde os negros fugiam, certo? Fugiam de seus donos, entre aspas, fugiam de seus donos, e nesses locais, que vão chamar de quilombos, é onde eles praticavam a sua cultura, podemos dizer assim. Perfeito? Perfeito, né? Ali tinha liberdade. E quem contribuía muito com todo esse processo? Com quem o negro poderia contar para chegar até os quilombos? Com os índios, cara. A gente já comentou isso aqui, porque os índios, eles conheciam muito bem a floresta. Eles conhecem muito bem a floresta como ninguém. E aí agora eu vou me soltar uma coisa, que Manaus, a nossa cidade, ela tem umas marcas interessantes da luta contra a escravidão. Sabia disso? Nós podemos verificar até nas ruas, nas nossas ruas, que servem como homenagem para esse movimento, dada a quantidade de ruas que seus nomes fazem referência à luta pela liberdade. Essa Manaus aqui, rapaz, o negócio é interessante. Sabe o nome de alguma rua que faz referência à abolição da escravidão? Não? Então, com calma, que aqui a produção caprichou nas imagens. Olha só a primeira. Vou dar uma pista. No centro da cidade, localizada no centro, é uma data. Uma data, já sabe qual é? Não? Aqui do lado já está a resposta, cara. Rua 10 de Julho. Sabe por que tem esse nome? Professor, não faço a menor ideia. 10 de Julho é uma marca da abolição da escravidão aqui no Amazonas. Aconteceu em 10 de julho de 1884. Presta atenção no que eu vou falar agora. 10 de julho de 1884 ocorreu a abolição da escravidão aqui no nosso estado. Isso foi há muito tempo atrás, certo? Essa data é uma data muito importante. Não é à toa que é uma das nossas ruas aqui do centro da cidade. Sabia disso? Você, pai, sabia disso? Responsável? Sabia? Claro que sim. É esperto, é inteligente. Tem um aluno aí que é Leão. Perfeito? Mas não acaba por aí. Existem outras ruas também que fazem referência a essa abolição. Exemplo, a rua 24 de Maio. Olha só aí a placa, rapaz, foram atrás da rua para tirar a foto. 24 de Maio. Professor, mas o que se refere à rua 24 de Maio? Você não sabe? Meu Deus do céu! 24 de maio foi a data que em Manaus ocorreu a abolição da escravidão. Extinguiu a escravidão. Sabe qual foi a data? 24 de maio. De que ano, professor? 2020? Claro que não, cara. O ano foi 1884. O mesmo ano que ocorreu a liberdade aqui no Amazonas, só que o mês veio antes. Em Manaus, 24 de maio. Pegou a informação? Pegou, né? Professor, só relembre rapidinho. Em Manaus, 24 de maio de 1884, ocorreu a abolição da escravatura. Beleza? No Amazonas, ocorreu no dia 10 de julho de 1884 também. Pegou? Pegou, né? Mas não acaba por aí, porque existem outras ruas aqui na nossa cidade que fazem referência a isso. Sabia disso? Professor, qual é essa outra rua? Qual? Produção, coloque aqui do lado a outra rua. 13 de maio. Aqui, rapaz. Sabe que praça é essa que eu acabei de falar? Dom Pedro II, localizada também no centro de Manaus. Essa cidade, essa praça, desculpa, há muito tempo atrás, era um local onde acontecia esses eventos ruins, macabros, movimentos esses que são uma vergonha para a história da nossa sociedade. Mas é importante você saber disso. E por que é importante eu saber disso, professor?
para você aprender a valorizar essa etnia, para você aprender a valorizar as cores que formam o nosso município, o nosso estado, o nosso país, certo? Professor, mas isso não acontece mais, né? Hoje os negros eles podem viver em paz, assim como todos. Nem sempre, nem sempre. Porque algumas das vezes acontece dentro das escolas, em especial algumas brincadeiras que não podem acontecer. Brincadeiras querendo xingar o colega, brigar com o colega, ou fazer uma brincadeira sem graça por conta de cor de pele, por conta de um cabelo diferenciado. E isso também é uma coisa que precisa sumir das nossas escolas, certo? Então preste atenção, rapaz, na sua vida, ok? Na sua vida escolar, na sua vida com os seus amigos, nada de brincadeira sem graça, nada de bullying. Perfeito? Perfeito, né? Vamos voltar ao nosso conteúdo, porque agora nós temos que viajar um pouquinho no tempo para entender melhor como aconteceu todo esse movimento. Olha aí na tela esse texto. Nas décadas de 50, 60 e 70, surgiram vários movimentos em busca da liberdade dos negros. Em Manaus, a abolição veio no dia 24 de maio de 1884. Você lembra disso que nós vimos lá na placa. No Amazonas, no dia 10 de julho do mesmo ano. Que ano, professor? 1884, rapaz. A abolição da escravatura no Brasil só foi conquistada no dia 13 de maio de 1888, colocando Manaus no protagonismo da luta abolicionista. Olhando para mim, então já deu para ver aí que Manaus liderou tudo, rapaz. Aqui a luta começou, na verdade se concretizou no dia 24 de maio de 84. Beleza? Beleza, né? Isso foi 4 anos antes de ter acontecido a abolição no Brasil. Sabia disso? Claro que sabia, que nós comentamos aqui, tanto em Manaus como no Amazonas, aderiu à abolição, à escravatura muito antes do Brasil, 4 anos antes. Como mostra aqui a imagem ao lado, que representa essa luta interna para conseguir a liberdade. Havia interesses políticos e financeiros aí, professor? Sim, mas não vou comentar sobre isso. A gente vai comentar agora sobre uma outra história que nós havíamos dito na aula 10. Lembra da Joaquina? Claro que você lembra, que eu não contei a história toda. Joaquina era uma escrava, como mostra aqui a imagem ao lado, que apenas representa, não é a Joaquina de verdade. Ela era uma escrava que morava aqui em Manaus e ela se apaixonou por um índio. E esse índio ensinou a Joaquina como fugir do seu dono. Ela fugiu, aproveitou a liberdade, foi em busca de dinheiro, de recursos, e depois de um tempo ela voltou. Para que ela voltou para Manaus, professor? Ela foi até o seu dono para comprar a sua liberdade. Voltou com uma sacola de dinheiro para comprar a sua liberdade. Isso mostra como a vida do escravo funcionava. Para que eles pudessem ter a liberdade, eles tinham que comprar. Rapaz, o negócio era complicado, certo? Mas não existe apenas essa curiosidade do negro aqui no nosso estado. Existe outra também que é bem interessante. Olhe aí na tela. O Amazonas foi o primeiro estado a ter um governador negro no Brasil. Eduardo Ribeiro governou o estado e ajudou a transformar Manaus na Paris dos trópicos, tendo apoio dos ex-escravos, sendo grande maioria do estado do Maranhão. Olhando para mim, então, primeiro governador negro no Brasil foi de qual estado? Aqui do nosso estado, rapaz. Aqui do Amazonas, Eduardo Ribeiro, certo? E ele vai representar muito para o nosso Amazonas, por quê? Porque com o Eduardo Ribeiro nós estávamos no auge, o nosso caixa estava em dias por conta do látex, coisa que nós já comentamos aqui. E aí em Manaus vai ter grandes construções, como mostra aqui a imagem ao lado. Professor, isso aí é a cúpula do Teatro Amazonas? Perfeito, perfeito. E muitos desses operários, eles eram negros. Sabia disso? Que eles vieram de onde, professor? Do Maranhão, cara. Vieram do Maranhão para a nossa cidade. E aí eles precisavam de um lugar para morar. E aí surge um outro bairro. Sabia disso? Cachoeirinha. Tem aluno de Cachoeirinha assistindo aí? Comenta aí no YouTube também, rapaz. Aí esses operários, eles tinham um local para morar que era exatamente na Cachoeirinha. E aí surge esse bairro. E agora, para nós termos uma ideia da dimensão de tudo isso, olha esse texto que vem aí na tela. Atualmente, grande parte da população manauara
é formada da etnia desse povo, que contribui em diversos aspectos na nossa sociedade. Olhando aqui para mim, então já deu para verificar o significado do negro aqui na nossa cidade, na nossa região, certo? Foram vários pontos importantes. Começamos falando quando eles vieram para o Brasil trabalhar na cana-de-açúcar. Aqui na nossa região a cana-de-açúcar não era tão relevante, eles faziam outros trabalhos. Aqueles que já tinham comprado sua liberdade trabalhavam como vendedores de açaí, carpinteiros, padeiros, e aqueles que eram escravos, eles trabalhavam em pequenas plantações ou com trabalhos domésticos. Lembra disso? Lembra, né? No dia 24 de maio acontece a abolição da escravatura. Aqui no nosso estado vai acontecer no dia 10 de julho de que ano, professor? 1884. Isso é importante, isso é muito importante mesmo. Certo? Aqui no nosso estado, nossa cidade em especial, os negros vão ter grande relevância em questão cultural, com os festivais, com as construções. Pegou? Pegou, né? O nosso estado tem o primeiro governador negro do Brasil, cara. Sabia disso? Sabia, né? Eduardo Ribeiro. Agora eu quero ver se o conhecimento de vocês está em dias. Então, produção, presta atenção no que eu estou falando e coloca aí no ar o nosso Exercitando. Primeira questão, em que data o Amazonas declarou a abolição da escravatura? Rapaz, questão fácil, questão tranquila. Letra A, 13 de julho de 1994. Letra B, 15 de julho de 1884. Letra C, 10 de julho de 1884. Letra D, 13 de maio de 1888. Rapaz, tá fácil, tá tranquilo. Vamos para a questão número 2. Qual o nome do primeiro governador negro do Amazonas? A, Eduardo Pinheiro. B, Eduardo Félix. C, Eduardo Brasil. Letra D, Eduardo Ribeiro. Questão tranquila também, olhando aqui para mim. Questão tranquila, são duas questões fáceis. Então presta atenção que daqui a pouco a gente volta para corrigir. Só vou tomar uma água e já já eu volto. Preste atenção, aluno Leão. Até mais.
E aqui estamos de volta agora para solucionar as duas questões. E aí, resolveu de forma tranquila? Questões fáceis, questões marotas. Vamos verificar com calma agora? Olha aí a primeira questão. Em que data o Amazonas, presta atenção que nós estamos falando do que aí? Do Amazonas, já coloquei o vermelho para destacar bem. Em que data o Amazonas declarou a abolição da escravatura? Letra A, 13 de julho de 1994. Professor, eu marquei essa opção. Rapaz, se marcou isso, apaga. Porque não é 13 de julho, não. Letra B, 15 de julho de 1884. Eu nem falei 15 de julho aqui, cara. Já descarta também. Já tem gente falando que marcou letra C, hein? Vamos ver com calma. Letra C, 10 de julho de 1884. Você marcou essa? Aê, garoto. Aluno esperto, aluno inteligente, aluno leão. Letra C, 10 de julho de 1884. Vale lembrar que o Brasil só vai aderir a essa abolição 4 anos depois, que é em 1888. E a letra C fala justamente isso e também está errada, não é dia 13 de maio. Vamos confirmar para ver se está certo. Aê, perfeito. E para matar a saudade, aquele visto maravilhoso. Acertou? Então vamos para a próxima questão. A questão número 2 diz: qual o nome do primeiro governador negro do Amazonas? Lembrando que não foi só do Amazonas, mas o primeiro do Brasil. Rapaz. Vamos ver então as opções. Letra A, Eduardo Pinheiro. Professor, essa aí eu descartei. É isso aí. Aluno inteligente, aluno leão, descartou a letra A porque não tem nada a ver Eduardo Pinheiro. Eduardo Félix, descarta também. Eduardo Brasil. Opa, olha o nome Brasil aí. Professor, isso não tem nada a ver, verdade. Porque não é Eduardo Brasil, não. A resposta certa é letra D, Eduardo Ribeiro. Professor, marquei essa daí, então parabéns. Vamos verificar se está certo. Aí, Eduardo Ribeiro, aquele visto maravilhoso. E assim nós acabamos de resolver as duas questões. Olha aqui para mim agora. Então, questões tranquilas, questões fáceis, acertou tudo? Tenho certeza que sim. Professor, eu estou com uma dúvida, eu queria aprender, teve alguma coisa que eu deixei escapar? Então relaxa, porque vem aí agora o nosso resumo do conteúdo. Voltamos para esse cenário maravilhoso, rapaz. Hora da história. Aqui nós vamos analisar a aula de hoje e fazer um pequeno resumo. Nós vimos na aula que os negros fazem parte da história da nossa cidade. Olha aqui, quando a cidade era apenas uma vila, eles já estavam por aqui. Certo? Certo, né? Em 1884, há muito tempo atrás, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, ocorreu o que nós vamos chamar de abolição da escravatura. Isso em 84. No Brasil, só vai acontecer em 1888. Aqui é uma imagem representando toda essa politicagem para aderir à abolição. Aí a gente vai ressaltar uma coisa, que Manaus aderiu primeiro que o Amazonas 4 anos antes do Brasil aderir à abolição. Perfeito? Pegou essas informações? A aula só teve isso, professor? Claro que não. Nós falamos aqui também que alguns pontos da nossa cidade são referências, homenagens a datas importantes do movimento em favor da liberdade do escravo. A nossa cidade, uma cidade enorme, gigante, tem algumas ruas que servem como referência. Perfeito até aí? Perfeito, né? Mas não acaba por aí a nossa aula. Nós comentamos aqui também que o primeiro governador negro do Brasil foi do estado do Amazonas. Produção, eu não quero imagem do primeiro governador negro do Amazonas, do Eduardo Ribeiro, porque isso é atividade para casa, cara. Você vai pesquisar uma foto do homem, você vai ver lá, perfeito? Aqui nós temos a cúpula do Teatro Amazonas. Vale lembrar que o Eduardo Ribeiro governou o nosso estado, em especial aqui a cidade de Manaus, no momento que o Latex tinha deixado uma boa grana para nós. E aí várias construções foram surgindo, e essas construções teve um apoio fundamental dos negros, que em sua grande maioria vieram de qual estado?
Maranhão. Pegou a informação? Pegou, né? Então aí mostra uma coisa, que toda a trajetória do negro, quando chegaram no Brasil, e quando chegaram em especial aqui no nosso estado, na nossa cidade, é uma trajetória que mostra todo o trabalho que foi feito e como sofreram perante tudo isso. Certo? Certo, né? E aí o que nós temos que fazer agora, então, nesse momento, professor? Respeito. Respeito vai ser sempre a palavra-chave para resolvermos qualquer situação quanto a isso. Certo? Tem uma música do Gabriel Pensador, conhece? Não, não conhece? Rapaz, depois procura lá, Gabriel Pensador é legal. Ele fala o seguinte em uma das suas canções: o Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial, tinha várias raças. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura. Então por que o preconceito? Preconceito não tem vez, não é engraçado, não é divertido, nada disso, ok? Respeito. Pegou? Além disso, nós falamos que alguns bairros surgiram em especial por conta do negro. Rapaz, isso aconteceu em vários bairros aqui de Manaus. Perfeito? Então comenta aí embaixo no YouTube se você pertence a algum desses bairros. Nós comentamos aqui, hoje nós falamos da Praça 14, Cachoeirinha e alguns pontos de Manaus. Certo? Comenta aí embaixo que depois a gente vai dar aquela observada. Mas a aula termina por aqui e eu preciso dizer tchau. Infelizmente é isso. Vem aí as nossas considerações finais. E aqui, hoje deixo o meu tchau. Até logo, alunos maravilhosos, incríveis, marotos. Mas vem aqui aquele recado especial para quem? Pais e responsáveis. Vocês são peças-chave nesse processo de ensino-aprendizagem em meio a essa pandemia. Motivem as crianças para sempre assistirem às aulas, revisem os conteúdos, para que possamos manter o progresso e quando as coisas voltarem ao normal, os alunos estarem com o aprendizado em dia. Perfeito? Perfeito, né? Agora vai um outro recado para os alunos. Aluno, sabe como é que é, né? Você é aluno esperto, aluno inteligente, aluno que ama e que adora aprender, aluno que nós chamamos aqui de aluno leão. Então, por favor, conhecimento em dias. Fique focado, estude, que daqui a pouco nós voltaremos para a sala de aula e aí, rapaz, o aprendizado tem que estar em dias, aqui na mente, tudo certinho. É por isso que nós estamos aqui. Perfeito? Deixo aqui um abraço especial ao mestre Júlio, pedagoga Ana, pessoal do Super Ensino, pessoal do Semean, que apoia de forma gritante no planejamento e execução dessas aulas. Agradeço a todos pelas mensagens de carinho que sempre recebo. Muito obrigado.